Capítulo 977, Planos e Preparativos 1. Isso foi intenso. Nalrond não sabia se ria ou chorava com as travessuras do Lich. A única coisa da qual o Rezar tinha certeza era que precisava de um longo banho para lavar o suor frio em que estava encharcado. Mesmo os escravos de Davon não eram nada comparados a um morto-vivo tão poderoso. Eu entendo que ele mudou seu nome a cada frase, mas se você é Blorgflux, então quem Bongbat deveria ser? Perguntou Tista. Sempre eu. Ou Grisha esquece até os nomes que inventa se forem muito longos. A propósito, excelente trabalho, Nalrond. Vamos dividir tudo 50, 10, 40, custos incluídos, Lip disse. Não tenho dinheiro. O Rezar deixou escapar percebendo a captura. Vou emprestar-lhe o capital inicial e você vai devolvê-lo para mim com os primeiros lucros. Lip encolheu os ombros. Faluel queria que ele fizesse amizade com o Rezar antes de pedir informações sobre as franjas. No entanto, Lip não tinha ideia de como construir um relacionamento sem enfrentar situações de vida ou morte juntos ou nos negócios. Lita escolheu a última opção porque qualquer plano para colocar em perigo a vida de Nalrond de propósito apenas para salvá-lo poderia facilmente sair pela culatra. Você é péssimo com relacionamentos humanos, Solo suspirou. Você não confiou em Eorion até que ele lhe deu o anel de camuflagem e agora você tenta amarrar seu professor de maestria da luz com dinheiro. Eu sou péssimo e você sabe disso. Me dá uma folga. Progresso, não perfeição. Lit respondeu antes de transportar o grupo de volta para Jambel, onde o sargento sem seu braço direito estava esperando por eles. Vê o que quero dizer. Você nunca se preocupou em perguntar o nome dele. Solos pensou. Como se sente, sargento? De acordo com os cálculos de Lit, as poções que o homem havia ingerido forneceriam todos os nutrientes necessários para o procedimento. Ter os Novifield, senhor. Inchado é a melhor palavra para descrever minha condição. O sargento arrotou e se desculpou rapidamente. Ele estava na terceira poção e a primeira já havia sido totalmente assimilada. Teru sentiu como se alguém o enchesse de comida sem parar, a ponto de ser forçado a tirar a armadura por causa da barriga protuberante. Excelente. Um canto curto e gestos aleatórios conjuraram uma cadeira de pedra da poeira flutuando no ar. Lit forçou Teru a se sentar e usou uma lâmina de ar para rasgar a camisa do sargento na altura dos ombros, deixando todos pasmos. Vocês dois dão a ele a vitalidade necessária, eu farei o resto. É assim que gente como nós deve funcionar, Lit disse, referindo-se a todos aqueles capazes de usar a verdadeira magia. Ele não sabia se Nalrond realmente precisava de sua orientação com magia de cura, mas Tista certamente precisava. Além disso, ao usar assistentes, Lit teve uma explicação plausível para o que estava para acontecer. Depois de um pouco mais de tagarelice e gestos, Lit tocou a testa do sargento com 2 dedos, ativando seu feitiço de cura de nível 4, Bloom. Teru sentiu uma picada repentina e uma coceira antes que as partes que faltavam na escápula e na clavícula saltassem para fora de sua carne, reformando o ombro direito. Então, o húmero emergiu da articulação do ombro, crescendo em comprimento e tamanho como um broto branco. Só depois que o osso estava perfeitamente formado, Lit fez os músculos, nervos, carne e sistema circulatório crescer uma camada de cada vez. Graças ao revigoramento, ele criou uma imagem espelhada do braço esquerdo que o soldado ainda tinha nos mínimos detalhes. Ao contrário dos falsos magos que precisavam concluir o procedimento de uma vez, Lit construiu uma peça de cada vez. Ele usou as propriedades da imagem de sua técnica de respiração não apenas para regenerar o membro que faltava, mas também para dar ao novo braço as mesmas conexões que o outro tinha com a coluna, de modo que o membro espelho retivesse a memória muscular do original. Ao contrário dos verdadeiros magos, seu treinamento com as técnicas de meditação de Faluel permitiu a Lit dominar o elemento de luz mesmo quando ele estava percorrendo o corpo de Teru, permitindo que ele não seguisse cegamente o modelo do braço esquerdo e fosse capaz de consertar na mosca qualquer imperfeição que encontrasse. O mesmo aconteceu com Rádio e Auna. Primeiro, eles saltaram para fora do húmero e apenas quando estavam totalmente formados a carne e o sangue floresceram, completando o antebraço.
Só faltava a mão, mas isso exigia atenção especial. Era feito de muitos ossos pequenos e delicados para criar todos eles ao mesmo tempo. Beba outra poção agora, Lit ordenou, e o sargento obedeceu. Tero estava feliz por Lit ter lhe dado uma cadeira, caso contrário, ele estaria com o traseiro no chão como a maioria de seus colegas. O choque de ver uma magia tão poderosa em ação colocou a maioria dos espectadores de joelhos. O sargento sentiu outra picada quando o que parecia uma névoa branca emergiu de um buraco em seu pulso recém-formado. O vapor cresceu e se espalhou antes de se tornar sólido e semelhante a uma teia de aranha. Exceto que não era feito de seda, mas de ossos e cartilagem que rapidamente se transformaram em uma mão perfeitamente formada. As diferentes camadas de músculos, nervos e tendões se formaram uma de cada vez, mas em uma sequência tão rápida que o processo fez Solos pensar em uma horrível sequência de transformação de anime. Está feito. Faça-lhe, tentou dizer. Sinter o interrompeu enquanto ele movia seu novo braço e flexionava os dedos um por um. Sim, o quê? Você se sente bem? O braço funciona direito? Perguntou Lit. Sim, você parece um deus para mim, o sargento respondeu às perguntas sarcásticas anteriores de Lit. Durante o ano anterior, Tero havia estudado o procedimento para se permitir pelo menos sonhar acordado sobre o que aconteceria se ele pudesse pagar. Regredir um braço geralmente exigia 6 magos e cerca de meia hora, mas, pelo que sabia, Lit fizera tudo sozinho e todo o processo demorou segundos. Na verdade, Tiste e Nalrond deram-lhe vitalidade e o procedimento durou mais de 5 minutos, mas ninguém percebeu o passar do tempo. Não é hora para piadas. Usei um procedimento experimental que deve dar ao seu braço e mão direitos a mesma habilidade que você obteve com a esquerda. Não é muito, mas supondo que você praticou muito desde que perdeu o braço, deve acelerar a sua fisioterapia. Lit disse. Espere, você está dizendo que pode ter me tornado ambidestro. Tero tirou 2 moedas dos bolsos, colocou uma em cada um dos polegares e jogou-as para o alto antes de pegá-las. O braço direito estava mais lento e desajeitado, mas ele ainda conseguiu. Você é canhoto. Lit nunca havia levado a possibilidade em consideração. Sim. Isso é um problema. Nem um pouco. Não se esqueça de comer muito e entrar em contato com um curandeiro para acompanhar sua recuperação. O esforço do procedimento vai fazer você se sentir lento por um tempo, então aconselho bastante descanso. Me avise se houver alguma questão e se você é realmente ambidestro agora. Lit disse. Como posso retribuir? Tero tentou se levantar, mas seus joelhos se recusaram a obedecer. A exaustão e a emoção paralisaram suas pernas. Sou um arquimago e um dos 4 melhores curandeiros do reino. Jambel me ofereceu hospitalidade e muitos presentes. Isso é o mínimo que eu poderia fazer, Lit disse. Assim que obtiver os direitos de mineração, minha amizade com os guardas amenizará qualquer confusão que Zolgrish possa fazer. Se seus mortos-vivos tiverem pelo menos uma fração de suas peculiaridades, acidentes podem acontecer enquanto entrego minha parte de prata. Capítulo 978, Planos e Preparativos 2. Além disso, pessoas como Tero cuidarão bem das minhas coisas até que eu vá pegá-las. Ele realmente pensou. O homem começou a soluçar e agarrou a ponta do manto de Lit para beijá-lo em um sinal de devoção, assustando-o bastante. Acalme-se, sargento. Não existem deuses, apenas bons magos fazendo seu trabalho, Lit disse enquanto recuava. Arquimago Veren, eu sei que estou ultrapassando meus limites, mas você poderia, por favor, visitar o hospital da cidade. Um dos soldados que conseguiram se levantar disse. O inverno deixou várias pessoas com cicatrizes e vai demorar um pouco antes que o Barão Vialon possa pagar um bom curandeiro para cuidar delas. Para cidades como Jambel, era inviável mover tantas pessoas para a cidade mais próxima com um mago capaz de usar níveis 4 e 5 de magia de cura. A melhor ação era pagar ao mago para chegar à cidade e tratar aqueles que precisavam de ajuda profissional. A magia de cura não foi um milagre.
Até o nível 3, ele simplesmente acelerou o processo de recuperação natural de todos os tipos de ferimentos, mas era incapaz de tratar órgãos danificados por uma doença, regenerar partes ausentes ou mesmo consertar uma fratura mal cicatrizada. Para isso era necessária a intervenção de quem tivesse acesso à especialização curandeira que só o Exército, a Associação ou uma das 6 grandes academias podiam oferecer. Lita estava prestes a encontrar uma desculpa para recusar quando percebeu 2 coisas. Primeiro, Tista estava olhando para ele com grandes olhos de cachorrinho, como ela fazia quando eles eram pequenos. Seu irmão mais novo era seu herói, e ela o imaginava com uma natureza muito melhor do que ele. Em segundo lugar, o guarda parecia muito preocupado com seu pedido para ser um apelo abnegado. Lita olhou em volta, notando que muitos dos presentes estavam prendendo a respiração na expectativa. Obviamente, eles tinham um amigo, parente ou um ente querido que precisava de ajuda. Um guarda agradecido fecharia os olhos às travessuras de Zolgrich de vez em quando, ao passo que vários guardas poderiam encobrir até mesmo grandes confusões, se necessário. Claro, mas agora preciso descansar. Havia tanta coisa que Lito poderia fazer sem arruinar seu disfarce. Cria-te um membro com metade do pessoal e o tempo que o Grifão Branco normalmente precisava era digno de um arquimago. Fazer mais levantaria uma bandeira para qualquer um que conhecesse os despertos de seus poderes. Se não fosse pelo revigoramento, Lita estaria exausto. Eles voltaram para a casa de hóspedes do barão, onde o resto da família estava esperando por eles. Se você quer bancar o Salvador, por que não o faz você mesmo? Lit perguntou a Tista. Você tem todas as minhas habilidades, apenas menos experiência porque ainda sou um mago sem nome e quero continuar assim até decidir o contrário. Ela respondeu com um suspiro. Você já está em apuros com as antigas famílias por suas realizações e com o conselho pelas mesmas razões, além de me despertar. Se eu me destacar demais, vou oferecer a eles outro alvo e forçá-los a me seguir durante minhas viagens. Assim, em vez disso, sou apenas a irmã de Lit. Todos me subestimam e você não precisa se preocupar sobre mim. É um ganha-ganha. Ótimo pensamento, Lit concordou. Eu ainda gostaria que vocês dois me acompanhassem até o hospital. Vamos trabalhar mais rápido e eu preciso de alguma ajuda para não abusar muito do revigoramento. Você pode me ensinar? Disse Nalrond. Em todos os meus anos como curandeiro, nunca vi tal técnica. Criar um membro novamente é fácil, mas geralmente são uma lousa em branco e desajeitada, enquanto o que você fez já tinha um certo grau de coordenação. Nalrond fazia parte do povo Veri, um híbrido artificial entre um humano e uma besta mágica. Ele tinha 2 núcleos de mana que lhe permitiam usar todos os elementos como um humano e usar a verdadeira magia como uma besta mágica. No entanto, ele não tinha o instinto da besta e as habilidades de um desperto. Além disso, ele não conseguia nem despertar porque suas 2 identidades eram mais empilhadas do que fundidas. Coisa certa, Lita estava feliz em compartilhar seu conhecimento sobre anatomia e os feitiços que havia criado para seus alunos no Grifão com rezar. Dessa forma, uma vez que seus papéis fossem invertidos e Nalrond lhe ensinasse uma maestria da luz, o pedido de Lit de compartilhar com ele os feitiços pessoais do rezar pareceria justo. Por que perder tempo reinventando a roda quando posso acessar o conhecimento coletivo de uma tribo que praticou a maestria da luz por séculos? Aposto que eles têm feitiços com os quais até Manoar só pode sonhar. Pensamento de Lit. Por meu criador, eu te odeio tanto quando você age assim. Progrida minha bunda de pedra. Solos o repreendeu. Lit ignorou e entregou a Camila o mapa que Nalrond havia desenhado das veias de prata subterrâneas. Como condestável real, regras, regulamentos e burocracia eram seu pão com manteiga. Quanto mais informações ela tinha, mais fácil era para ela cobrir todas as bases e preencher toda a papelada necessária para tornar infundada qualquer reivindicação que os nobres locais pudessem fazer sobre o futuro negócio de Lit. Mais tarde, naquela mesma tarde, Lit fez com que o barão Vialon acompanhasse toda a família Veren ao hospital da cidade.
Aran leria: não posso trazê-los para o campo de batalha comigo, mas pelo menos posso mostrar o que seu irmão mais velho faz quando está longe de casa. Lit disse enquanto levava as crianças para dentro de sua primeira enfermaria de hospital. De acordo com Solus, seus núcleos de mana estavam crescendo bem, quase na mesma proporção que Lit quando ele tinha a idade deles, e usava a acumulação. De acordo com suas estimativas, eles provavelmente alcançariam o núcleo amarelo de um mágico em alguns anos e, mais tarde, talvez até mesmo um núcleo de mana verde ou mais poderoso que lhes permitiria frequentar uma das 6 grandes academias. Não sei se terei tempo para ensinar e orientar as crianças nos caminhos da magia, mas não quero que cresçam como crianças mimadas. Magia é um presente que ninguém deve considerar garantido. Eles devem perceber como são sortudos. Pensamento de Lit. A enfermaria estava cheia de pessoas que precisavam de cuidados constantes devido a feridas muito graves para serem curadas em uma sessão sem esgotar sua força vital ou por doenças das quais os curandeiros normais só podiam tratar seus sintomas. Todos em Mogar podiam usar magia, mas magos poderosos eram raros e entre eles, aqueles que também tinham talento suficiente para aprender uma especialização eram ainda mais raros. A maioria deles se tornaria nobre ou serviria a famílias influentes e trocaria suas habilidades mágicas em troca de poder político. O resto se juntaria ao exército, à associação de magos, ou devotaria sua vida à pesquisa mágica. Um mago que passava um pouco de tempo ajudando os outros era tão raro quanto encontrar um unicórnio segurando um pote de ouro sob um arco-íris. Por que essas pessoas estão doentes? Aran torceu o nariz ao sentir o cheiro de desinfetante sangue que enchia o ar. Porque nem todo mundo tem um mago como irmão ou tio, Lita explicou. Essas pessoas são como mamãe e papai, mas têm menos sorte porque você nos trouxe aqui. Este lugar não é legal, é fedorento e triste. Leria perguntou, sentindo-se culpada por suas roupas feitas sob medida que sobressaíam como um polegar machucado em meio a tanta miséria. Continua no próximo vídeo.